O exame intelectual da SPSEC é, sem sombra de dúvida, um dos mais complexos que existem nas provas brasileiras no que se refere à matéria de geografia. A complexidade da prova de geografia da SPSEC se deve basicamente a dois fatores. Um deles é uma prova que em 12 questões aborda quase todo o conteúdo da geografia, e além disso é uma prova muito ampla que, além de cobrar do aluno o conteúdo da geografia, reflexão sobre o assunto, cobra também um vasto conhecimento do aluno no que se refere às atualidades, quando é abordado o assunto de geopolítica internacional. Ou seja, a prova da SPSEC é, sem sombra de dúvida, um grande desafio às pessoas que pretendem ingressar na carreira do Exército Brasileiro. Acompanhe na aula de hoje um pouco sobre a geografia e como esta matéria é cobrada na prova da SPSEC. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeita Geografia. Eu sou o professor Éder e, conforme vimos na introdução, iremos falar hoje sobre a prova da SPSEC, que é uma prova que desafia muito, não é? Nós, inclusive, professores desta matéria, porque as questões ali abordadas não são tão fáceis, não são triviais. Se alguém disser que existe um caminho mágico e fácil para esta prova, está, sem sombra de dúvida, desconfiar, tudo bom? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, quando nós pensamos na prova de geografia da SPSEC, temos que considerar primeiro que é a geografia, mas antes disso, compartilhem, dê um link, um like no caso, se inscrevam no canal, tá certo? E, eventualmente, siga também nas redes sociais, onde ali nós abordamos quase cotidianamente o conteúdo da geografia, com postagens, enquetes e assim por diante, ok? Então vamos agora falar sobre o que é a geografia. Pessoal, é o seguinte, a geografia é uma matéria desafiadora para o aluno da SPSEC por conta da sua amplitude. Na primeira parte da geografia, e essa é a ciência geográfica que nós podemos chamar de geografia física, nós temos uma série de conteúdos de outras ciências, como da biologia, como da química e como da física mesma, que são abordados e estão interrelacionados com a geografia, não é? Além da linguagem matemática, quando nós pensamos na questão de escala, na questão cartográfica, envolvendo aí os diferentes tipos de projeções cartográficas, ou seja, a geografia é uma ciência que vai, de certa maneira, interrelacionar-se com as diversas outras matérias que existem, conforme o aluno que conhece a geografia sabe perfeitamente disso, ok? No caso, sendo a geografia a ciência da Terra, nós temos uma ciência que procura estudar o homem no espaço, o homem na superfície do planeta, quais são as suas relações, seja com espaço territorial, seja também com os demais seres humanos em sociedade e assim por diante, ok? No caso, a geografia ela pode ser dividida de várias maneiras, não é? Sendo a descrição da Terra, nós podemos dividir a geografia em geografia geral do Brasil, podemos dividir a geografia em geografia meramente física e humana, e é mais ou menos este o comentário que eu quero fazer com vocês aqui, este comentário a respeito da geografia sendo dividida em geografia física e em geografia humana. E quando nós pensamos na tal geografia física, na prova da SPSEC seria importante nós já desmistificarmos um mito, não é? Uma polêmica falsa de que a prova da SPSEC cobra muita geopolítica e tal. A prova da SPSEC realmente cobra um conteúdo geopolítico muito vasto, não é? Entretanto, não significa que o aluno que estuda com grande dedicação o conteúdo envolvendo a geografia física, bacias hidrográficas, clima, vegetação, esse aluno não vai bem na prova. Aliás, este aluno é o que vai bem na prova, até porque a prova de geografia da SPSEC é bastante ampla, conforme disse no início, e por conta disso cobra a geografia física em profundidade, ok? De modo que a geografia física, no que se refere cartografia, geologia, clima, vegetação, bacias hidrográficas, isto corresponde a pelo menos 45%, 50%, até mais, aí da nossa prova da SPSEC, ou seja, a prova da SPSEC cobra um conteúdo muito amplo, conforme dissemos, e não deixa de lado, de maneira nenhuma, o conteúdo que diz respeito à geografia física e tal. Depois do conteúdo da geografia física, nós temos que a geografia pode ser pensada na geografia humana. Aí nós teríamos demografia, migrações, indústria, urbanização e também agricultura. Estes temas todos são abordados na prova da SPSEC quase todos os anos, porém, destes temas o que mais é abordado é o assunto de demografia. Demografia é um assunto que cai em grande quantidade
na nossa prova, ok? Aliás, é muito comum nas provas de geografia como um todo, seja do Enem, da FUVEST, da ESA, da Polícia Militar ou mesmo do Barro Branco, bem como outras provas que envolvem o conteúdo geográfico, o assunto demografia, destes que eu acabo de citar, da geografia humana, é de longe o que mais é abordado, ok? Aliás, em relação a isso, no nosso canal já há uma playlist sobre demografia com 4 aulas, focando especialmente na demografia do Brasil. Então dê uma olhada lá, aproveite e acompanhe este conteúdo que de certa maneira serve sim para a nossa prova da SPSEX, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, a geografia então tem essa divisão que pode ser compreendida física e humana, ok? Repita-se, geografia física, cartografia, geologia. Havia 2 questões de geologia na última prova, 2 questões de clima na última prova. Vamos observar, não é uma questão de cartografia, geralmente são 2, ok? Então só aqui são 5 questões. Havia uma questão de vegetação envolvendo a questão do solo, ok? Cobrando aluno solo e vegetação. E além do mais, nós tínhamos também essas questões de geografia da vegetação envolvendo o solo, além das questões envolvendo bacias hidrográficas, e aí um pouco sobre a geopolítica da água, a disputa que há por este recurso que é muito importante, que é fundamental para a vida humana. Agora, nós temos que o conteúdo da geografia ainda tem 2 outros tópicos importantes, que é mineração, que quando aparece o mapa do Brasil, perguntando para o aluno se no quadrilátero ferrífero o principal minério é o ferro, é o ouro, é o diamante, qual que é, ok? Ou ainda no maciço Urucum, qual que é o mais importante minério que ali existe, como cai aí na penúltima prova e assim por diante, ok? Ou seja, esse conteúdo quando aparece com o mapa do Brasil, mineração, questionando se o aluno sabe qual que é aquela localidade mineralógica e econômica do Brasil importante, ok? Além disso, o conteúdo de fonte de energia também é fundamental, e tanto mineração quanto fonte de energia é um assunto que envolve tanto a geografia humana, não é? Os países que têm petróleo, que têm minério e assim por diante, a sua questão econômica e a sua posição no mundo, bem como também um pouco conhecimento da geologia. É importante que nós saibamos que nas bacias sedimentares, que são rochas formadas no Paleozoico e Mesozoico, é onde há petróleo, enquanto que o minério, ferro ou manganês, é explorado em rochas do Proterozoico, nos escudos cristalinos. Então esta associação da geologia junto com o conteúdo de fonte de energia ou mineração é importante que nós tenhamos muito claro isso. Notem só, eu dou exemplo desses tópicos da geografia, desses temas importantes, e todos eles foram abordados nas últimas provas, todos, sem exceção, e especialmente os temas que envolvem cartografia, vegetação, clima. Nos últimos anos, toda a prova teve uma questão de climograma, não é? Ou de clima de maneira geral, e de vegetação. É um assunto que não pode passar. É um assunto que não pode passar desapercebido pelo nosso aluno, enfim. Quando nós entramos na esfera da geopolítica, existe o conteúdo Guerra Fria, e no nosso canal há uma playlist sobre Guerra Fria, então fiquemos espertos a isso, dê uma olhada lá. Entramos em blocos econômicos, ok? Guerra Fria, blocos econômicos. Ainda não há, infelizmente, aqui aula sobre blocos econômicos, mas gravaremos aí nos próximos meses, se tudo der certo, enfim. Blocos econômicos cai, mas cai menos. Guerra Fria cai, mas cai menos do que cartografia, do que clima, ok? Além disso, geopolítica da água, esse conteúdo cai em maior quantidade, a questão da população não ter acesso à água doce, o modo como a água se distribui no mundo de maneira bastante desigual, por exemplo. A geopolítica da água é um assunto que cai mais do que Guerra Fria, cai mais do que, eventualmente, blocos econômicos, ok? Nova ordem mundial, no que se refere ao fim da Guerra Fria, a ascensão do neoliberalismo no mundo e assim por diante. Esse assunto cai, mas cai menos, né? É geopolítica. E estes assuntos de geopolítica, percebam que eles estão presentes, mas eles não são os predominantes da nossa prova, ok? Então a primeira mensagem importante que eu acho que nós temos aqui é: a prova da SPSEX cobra sim geopolítica, mas ela aborda todo o conteúdo. Desculpem aqui, né? Aborda sim todo o conteúdo da geografia física em boa parte, ok? Olha só, quando nós pensamos na geopolítica contemporânea, Rússia, China, Estados Unidos, Japão, a questão internacional como um todo, esse assunto é abordado, mas ali é uma questão na prova como um todo, ok? Aliás, na última prova havia uma questão comparando China e Índia, já vamos abordar. E, por fim, as questões de políticas ambientais, que também aparecem na prova, as questões do meio ambiente, movimentos ambientalistas no mundo, impactos ambientais, etc. Esse assunto aparece, mas aparece bem menos do que, repito, geologia,
cartografia. Aliás, toda prova tem uma questão ou duas, né? A última prova mudou uma coisa interessante, porque, aliás, as duas últimas provas mudou essa questão da cartografia. Geralmente, as provas tinham duas, que pelo menos foi assim, 2016, 17, 18, não é? 15, 16, 17, tudo bom? E 18. Havia duas questões de cartografia, uma abordando ou latitude, longitude e fuso horário, ou abordando escala e tipos de projeção. Na última prova havia uma questão de cartografia tratando de escala na mesma questão e tratando de anamorfose, que é um mapa distorcido, enfim. E, além disso, na penúltima prova nós tínhamos uma questão de cartografia cobrando escala do aluno e cobrando também, além de escala, um mapa de topografia, não é? Que é o mapa que nós chamamos de... como chama o mapa de topografia? Este mapa de topografia é chamado de mapa de curvas de nível, ok? Havia uma questão deste assunto falando sobre o quanto o terreno é mais plano, mais íngreme e assim por diante. Então, é um assunto de cartografia sempre presente, e aí nas duas últimas provas havia só uma questão de cartografia, mas abordando o conteúdo de maneira mais ampla, mais complexa do que havia até então, ok? E mesmo assim, né, o nível do candidato é tão alto que a nota de corte no ano passado aumentou, né? Muito bom, vamos lá. Se eu fosse comentar com vocês aqui todas as provas que eu pretendia desde 2010, né, pensando no modo como a SpaceX aborda o conteúdo da geografia, ficaria muito extenso o nosso vídeo. Então, eu peguei a última prova e vou pontuar o que caiu na última prova e o que é recorrente, o que sempre cai, tá bom? Este é o segundo tópico aqui da nossa aula, né? A primeira parte foi sobre o que é geografia e como ela é abordada na prova, e aqui nós pegamos uma prova, em cima desta prova o que sempre é abordado. Vamos ver? Pessoal, na última prova eu peguei a prova de modelo D, eu fiz uma série de anotações aqui, se alguém quiser pede lá no Instagram. Assim como eu fiz com a questão da ESA, a gente disponibiliza para quem pedir lá um esquemão sobre este conteúdo. Acompanha lá no Instagram, inclusive, professor Éder Diego, onde ali nós fazemos comentários diários a respeito da geografia e da humanidade de maneira geral, ok? Vamos lá, então a prova do ano passado, o modelo D, né, a primeira questão ali era sobre o mapa da União Europeia, não da União Europeia exatamente, né, nós tínhamos um mapa do Reino Unido, e eventualmente a questão só cobrava do aluno que ele soubesse que lugares nas ilhas britânicas correspondem ao Reino Unido. Na última aula minha que eu dei no cursinho onde eu trabalho, eu desenhei na lousa o Reino Unido, conversei com o aluno sobre a diferença entre Reino Unido, Inglaterra e assim por diante, e falamos a respeito do Brexit, tanto é que os alunos vieram depois dizer que foi eu quem fiz aquela questão, e não é verdade, não é? Eu só abordei um conteúdo de geopolítica, que é um conteúdo que cai, ok? Assim como os demais assuntos, climogramas, vegetação, tudo isso a gente fala, e eventualmente o conteúdo foi abordado na prova do ano passado, ok? Então a primeira questão sobre geopolítica, ok? Na prova aí de 2019, tratando sobre o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, certo? Aí a próxima questão é uma questão sobre luminosidade, o dia né, a quantidade de horas que o dia fica luminoso, fica claro. Conforme a latitude é maior, ou seja, quanto mais distante da linha do Equador, a tendência é que o dia com maior luminosidade, menor luminosidade, seja mais diferente conforme a estação. Aqui em São Paulo, estamos entrando para maio, quem for de São Paulo perceba isso, o sol vai começar a baixar cada vez mais cedo, estamos no final de abril, o sol ainda baixa 6h25, 6h20, não é? E vai começar a baixar 6h10, 6h05, 6 horas, 10 para 6, 5, né, 15 para 6, 5h30. Estamos chegando no inverno, onde o dia é mais curto do que a noite, tudo bom? Então, conforme a latitude, o dia, né, o número de horas no dia é maior ou menor, se nós estivermos mais longe da linha do Equador, tá bom? Agora, nas regiões equatoriais, a incidência solar ali é o ano todo e, consequentemente, o número de horas com luz solar é mais equânime, é mais equilibrado, não é? E a questão abordava justamente isso com gráfico. Essa questão que aborda esse assunto luminosidade, questiona com o aluno tanto o conteúdo de
cartografia, bem como também o conteúdo de clima. Então é bom que o aluno tenha muito claro, né, no seu estudo o conteúdo de cartografia e clima no que se refere lá aos fenômenos de solstício e equinócio. No Instagram tem lá algum videozinho nos stories, dê uma olhada lá, tratando justamente o que é o solstício e o equinócio conforme a Terra está se movimentando em relação à luz solar. Dê uma olhada nesse conteúdo que ele não pode passar desapercebido porque ele é abordado na nossa prova, tá bom? Essa questão é curiosa ainda porque o aluno atento ele consegue perceber o seguinte, ó, a sequência de cidades onde o dia é mais longo, não é, tem uma relação com a latitude. E aí ele trazia para a gente, por exemplo, cidades como Salvador, Belém e Rio Grande do Sul, né? Então o que acontece? Salvador, Belém e Rio Grande do Sul, você tem uma latitude média, uma latitude baixa e uma latitude alta. Não há uma sequência latitudinal. De modo que a sequência mais correta é uma latitude baixa, média, alta. Então só uma das alternativas trata exatamente de cidades localizadas em latitudes que tenham crescendo assim. Acho que deu para entender, tá bom? Bom, aí a próxima questão é uma questão de geologia, que trata de placas tectônicas, ok? Havia duas questões de geologia na prova do ano passado, uma falando sobre as placas tectônicas, os movimentos, os choques, quais são as placas, é importante que nós saibamos o mínimo desse conteúdo, e além do mais, a outra questão de geologia é uma questão que fala sobre as camadas internas da Terra. Então é importante que nós tenhamos o conteúdo de geologia em dia, não é estudado, compreendido. E aliás, no nosso canal existe sim também já uma playlist com 3 aulas que tratam sobre geologia. Dê uma olhada, pessoal. Adiante. Nós temos aqui a próxima questão, geopolítica da água. O assunto geopolítica da água no canal também é contemplado, existe ali uma playlist falando sobre a questão do Rio Nilo, a transposição do São Francisco, o aquífero Guarani, ok? Vamos gravar outras aulas ainda sobre este tópico. Essa questão da geopolítica da água trazia assertivas 1, 2, 3, 4, tratando da tensão envolvendo o Egito e Sudão, no que se refere ao Rio Nilo. A outra questão, o histórico do Brasil e os países vizinhos no que se refere à disputa pela água. Além disso, vale lembrar que o Brasil entrou em guerra com o Paraguai, ou o Paraguai em guerra com o Brasil, bons tempos, não é? Lá no século XIX, por conta da livre navegação desejada pelo Brasil, não querida pelo Paraguai, da livre navegação no Rio da Prata, enfim, ok? E Índia e Bangladesh, uma disputa territorial em relação ao uso da água do Rio Ganges, ok? E por fim, Israel e a disputa no Oriente Médio em relação ao Rio Jordão, que nasce na Síria, na região do território de Golã, que Israel hoje domina e não devolverá tão cedo para a Síria, se é que vão devolver um dia, e assim por diante, ok? Aliás, no nosso canal aqui na sexta-feira pretendo fazer uma live com os alunos falando sobre Israel e Palestina, com pano de fundo a série que está na Netflix chamada de Falda, ok? Então fica o convite aí para vocês às 10h30 da noite, tá bom? Pessoal, é o seguinte, o próximo tema ali na nossa prova de geografia é um tema envolvendo o climograma. Primeira coisa, quando você olha para o climograma, você tem que saber se ele está no hemisfério norte ou sul. Isto, em boa parte, já responde, né, as assertivas ali cobradas em relação ao climograma, que é um assunto de clima, não é? Depois havia uma questão, esta sim, geopolítica, falando da China e da Índia, mas é uma questão de geopolítica tratando especialmente do conteúdo no que se refere à cultura daquele povo, não é? No último ano havia uma questão sobre a União Europeia, se não me engano, né? Sobre a Rússia, foi 2017, no ano passado sobre os Estados Unidos e a União Europeia, não lembro. Então esse assunto sempre aparece, não é? Os países aí no cenário da política internacional hoje, mas sempre uma questão isolada, não é? Essa daqui foi diferente porque tratava da Ásia, China e Índia. E falava sobre a questão energética em ambos os países, sobre a questão industrial em ambos os países e também sobre a questão demográfica. Na China existe até 2015 o controle rígido de filho único, que foi afrouxado em boa parte. A Índia não tem esse controle de natalidade. A prova tratava justamente disso. Dizia lá que a China não tem preocupações com o crescimento demográfico. Isso é falso, né? Ou o contrário, não lembro, que a China tem, isso é verdadeiro. Então a prova abordava esse conteúdo de demografia envolvendo a China, ok? A questão cultural falava lá que a China, a Índia tem uma cultura milenar,
e a sociedade é mais homogênea, e é o oposto, ele inverte a China e Índia nessa parte dessa questão, ok? Lembrando que eu estou pensando a sequência do modelo D, né, da prova do ano passado. Aí a próxima questão é uma questão de cartografia, conforme falei, conforme abordamos aqui, tratando justamente de anamorfose. A anamorfose é um mapa distorcido, tipos de escala e linhas imaginárias, ok? Então, quase todo o conteúdo da cartografia é abordado em uma questão só. Por isso que eu disse que é uma prova desafiadora que cobra do aluno um conteúdo bem amplo de geografia. A próxima questão era sobre clima, novamente o conteúdo do clima aparecendo aqui. Vejam quanto a geografia física, geologia, cartografia, clima está presente na prova da SpaceX, e todas as provas são assim em boa parte, porque a prova é bem feita. Ela não fica cobrando um assunto específico, não, ela cobra o conteúdo inteiro. Por isso que é uma das provas que o aluno tende a ir muito mal, porque é uma prova muito ampla, tá certo? Então tratava do clima, circulação geral da atmosfera, no que se refere aos climas de monções, Mediterrâneo e El Niño, não é? Nas assertivas ali. Então o conteúdo de clima muito bem abordado aí na prova da SpaceX 2019, tá bom? Muito bom. Migrações, apareceu o conteúdo aqui sobre migração, esse conteúdo aparece às vezes. Um dos tópicos que sempre aparece ali é Catar e Emirados Árabes Unidos são países ricos que atraem um grande volume de pessoas, ok? Esse assunto já caiu em provas passadas. Parece que eles copiam e colam a mesma assertiva, né? Coloca de uma questão na outra, então são temas recorrentes. Olha só, falava sobre a migração da América Latina e do Caribe e também do Norte da África, a migração entre os países emergentes e também a fuga de cérebros da Índia, não é? Que é um fator importante, muito debatido quando se fala sobre a questão da migração internacional. Ou seja, é uma prova que no assunto de clima, de migração, é muito ampla, porque tem assertivas 1, 2, 3, conforme nós sabemos e mencionei agora. Aí vem uma questão sobre a floresta amazônica, que de certa maneira, além de abordar o assunto da Amazônia, aborda especialmente o que, minha gente? Aborda especialmente o que? Os solos e eventualmente os problemas de solos que ocorrem na região amazônica. No nosso Instagram lá, professor Éder Diego, nós temos uma das aulas no IGTV que é sobre problema de solo. Não é? Haverá uma segunda aula que eu vou postar ainda, que versa sobre esse mesmo assunto, ok? Ele fala dos solos inférteis na região amazônica, porque de fato é uma vegetação exuberante, mas o solo é pouco fértil, tem pouco nutriente por conta que chove muito e a chuva lava, digamos assim, né, os nutrientes do solo, certo? Depois falava sobre o solo do Cerrado, e o detalhe, ele tratava do Cerrado como sendo o maior bioma do Brasil, não é uma coisa assim, dizendo que o Cerrado tem 3 milhões de quilômetros quadrados, e na verdade o Cerrado tem 2 milhões, ok? Então o Cerrado é um pouco menor do que o que se abordava na prova ali do ano passado. Outro assunto abordado nessa questão de vegetação, tratando sobre a mata dos cocais, que é uma vegetação de transição, conforme nós abordamos em aulas de geografia da vegetação do Brasil, ok? E por fim, a última questão falava sobre energia. A primeira assertiva era sobre geopolítica do petróleo. Desculpe. No que se refere o aumento do preço do barril do petróleo em relação ao longo do tempo, não é? Os choques do petróleo. Aliás, tem uma aula no nosso canal sobre choque do petróleo, que é justamente eu abordando este conteúdo, ok? Onde ali a gente fala que o choque do petróleo, nos anos 70, o petróleo custava um preço menor do que uma garrafa d'água, né? Custava menos de $2, e com o choque o barril foi aumentando muito o preço. Dá uma olhada no canal, na nossa aula sobre esse assunto. O outro tópico era sobre a matriz energética, dizendo ali sobre o gás, que era a mais importante, o carvão e não é. Primeiro é petróleo, depois carvão, depois é gás. Na aula de geopolítica eu acho que eu menciono isso, eu não lembro, lá a geopolítica do petróleo está no canal. Energia eólica, que cresce muito no Japão, cresce muito na Alemanha, nos Estados Unidos e na China. E por fim, uma polêmica sobre energia nuclear, ok? Então, notem vocês, nós temos que a prova da SpaceX aborda um conteúdo muito amplo de geografia, de modo que 7 questões versavam sobre geografia física, cartografia, clima, vegetação, bacias hidrográficas e cartografia, vegetação, clima, fontes de energia e também hidrografia, ou seja, o conteúdo da geografia física muito abordado na nossa prova, conforme nós podemos observar nessa prova de 2019. Aí alguém diria, mas e as demais provas
qual que é o conteúdo mesmo. Então nós temos que estudar de maneira muito séria mesmo o conteúdo da geografia e não desprezar esse conteúdo importante da chamada geografia física, ok? Pessoal, ninguém consegue adivinhar o que vai cair nas provas, mas uma coisa é certa: se você estudar cartografia, geologia, vegetação, clima, você tenderá a ir bem na prova se você, junto com isso, mantiver o seu gosto pela geopolítica, uma vez que boa parte dos alunos gostam bastante de geopolítica e tal. Tudo bom? Pessoal, no mais é isso. Espero que nós tenhamos compreendido aqui a proposta dessa aula. Falaremos ainda outras aulas sobre a questão da SpaceX. Corrigiremos também possivelmente aí algumas provas antigas, tentando ajudar na nossa preparação da prova da SpaceX, tá bom? No mais é isso. Curtam, compartilhem, dê um link, um like no caso, e bons estudos e até mais. Tchau, pessoal!